Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia na mão, que eu vou estar discorrendo alguns textos. Esse assunto já está em meu coração, já há mais de uns 4 meses atrás eu tenho meditado nisso, e de vez em quando me deparo com esse assunto, e uns dias atrás eu ia ministrar, e Deus me deu outra palavra. Então, hoje eu estava orando, e a gente tem muitos temas para passar para a igreja. O tempo é pouco, a gente se reúne 2 vezes por semana só, no culto aqui. E de vez em quando outra pessoa prega outras coisas, e a gente tem algo para passar para a igreja que temos buscado do Senhor. Então, vou aproveitar hoje para falar sobre esse assunto. Hebreus capítulo 10, versículo 1, somente por enquanto. Mas fica a Bíblia aberta, que daqui eu já vou para outro texto no Antigo Testamento. Amém? Hebreus 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Vou repetir para vocês entenderem porque eu li esse versículo. Porque tendo a lei a sombra, diga a sombra, essa é a palavra-chave de hoje, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Amém? O que eu quero falar hoje tem a ver com o que está no Antigo Testamento, que muitas vezes nós que somos da Nova Aliança, o que é Nova Aliança? A Bíblia se divide em 2 testamentos. O Antigo, alguns falam velho, né? Mas não é velho, é antigo. É Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é de Gênesis até Malaquias, tem 39 livros. E o Novo Testamento é de Mateus a Apocalipse, tem 27 livros. O Novo Testamento começa com a história do nascimento de Jesus. Por isso que é a nova aliança, o Novo Testamento. É uma nova aliança. Então a antiga aliança, que foi a lei e os profetas, era sombra das coisas ou dos bens futuros. Ou seja, no Antigo Testamento tem muitas coisas que são histórias, que são leis, que são profecias, que são salmos, que são revelações, e tudo ali no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Amém? Apontava para a realidade do Novo. E tudo que está aqui, quando nós entendemos qual é a nossa posição no reino de Deus e nesta vida. Por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, de onde eu sou, para onde eu vou, qual é o propósito da minha vida. E quando você entende o propósito, você pode enfrentar qualquer desafio na vida, mas você entendendo o propósito em Cristo, você jamais será abatido e derrubado. Jamais. Quando entendemos. Porque muitas pessoas estão na igreja e por falta de estudar a palavra, não entende muita coisa. Tem o básico, eu creio em Jesus, que é o principal, para a salvação. Eu vou na igreja, eu culturo, eu tomo a ceia, né? Alguns, não é todos, eu jejum, enfim. Então as pessoas têm o básico, mas precisamos entender o propósito. A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia confirma, um texto confirma outro. Tanto que para você entender a palavra, você não pode pegar um versículo, eu li só um, mas eu vou lá para o Antigo Testamento agora, e vou voltar para o Novo depois. Você não pode pegar um versículo e falar, eu li isso aqui e Deus falou comigo. Amém, Deus pode ter falado, mas será que você leu todo o contexto para entender o que Deus está dizendo? Para que você tenha a direção certa e correta? Há muitas pessoas que estão sem entender o que está acontecendo hoje. Há muitas pessoas que vêm para a casa de Deus há muito tempo e vai e vem e não entende nada. Não tem uma palavra segura em Cristo para expressar. Mas Deus está dizendo que nesse tempo de avivamento, a igreja do Senhor estará vivendo a palavra de Deus com entendimento. Quando ele fala aqui acerca da palavra sombra, existe uma matéria na Bíblia, que não está escrita essa palavra na Bíblia em si, mas quando você estuda a Bíblia, chamada tipologia bíblica. O que é tipologia? Tipo. Sabe, fulano é tipo cicrano. Tipo quer dizer que lembra, que parece, que é uma figura. Eu lembro que lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, Paulo fala toda a história da saída do Egito e da travessia do Mar Vermelho e da jornada no deserto. E Paulo fala ali que todos que saíram do Egito saíram para ir para a terra prometida.
Prometida. Só que muitos deles, a maioria, morreram no deserto. Por quê? Porque eles no deserto não entendiam o propósito de Deus. Eles tinham vontade de voltar para o Egito. Eles rejeitavam a direção de Deus através de Moisés e de Arão. E eles se rebelavam contra Deus. E foram morrendo no caminho. 40 anos foi morrendo muita gente que não chegou na terra prometida. E quando Paulo fala isso em Coríntios, ele fala assim: porque essas coisas está escrito para aviso nosso como figura. Aconteceu há mais de 5.000 anos atrás. A questão de Moisés no deserto, e hoje está escrito para nós como figura, como exemplo. Então, quando se trata da sombra dos bens futuros, quer dizer que tudo que Deus deixou na Bíblia, de Gênesis até Malaquias, e depois de Mateus até Apocalipse, tudo para nós serve de aprendizado. Por isso que muitas coisas, se eu perguntar para muita gente alguns assuntos da Bíblia, você fala assim: eu não entendo, o que quer dizer isso para mim? Isso não tem a ver nada comigo. Se você for entender direitinho o que dizia lá no Antigo Testamento acerca para nós hoje, você vai entender que alguma coisa tem a ver com você. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Amém? Porém a lei era uma sombra. Os sacrifícios que fazia antigamente, naquele tempo do Antigo Testamento, era literalmente trazer animais para o tabernáculo, depois mais para frente para o templo, para cortar ele, degolar, derramar o sangue, oferecer, colocar no altar, oferecer a Deus a carne do animal, o animal, e o sangue ser espargido sobre as pessoas para cobrir os pecados. Isso era uma sombra da realidade. Qual que é a realidade? Jesus veio ao mundo e foi levado ao matadouro, foi levado na cruz do Calvário, entregou a si mesmo, derramou seu sangue como um sacrifício agradável a Deus, e o sangue dele foi derramado para nos perdoar os nossos pecados. Então, muitas vezes nós ficamos debaixo de condenação. Hoje, quando a senhora estava ministrando aqui a lapada, palavra do Senhor, eu estava lembrando de uma coisa que eu já ouvi essa expressão, tem duas formas. Primeiro, é quando nós falamos assim, ó: a porta da salvação é estreita. Sim ou não? É ou não é? A Bíblia fala, Jesus disse, a porta é estreita, entrai pela porta estreita. Diga para o irmão, a porta é estreita, mas está aberta. Esse é o lado para animar a pessoa. A porta é estreita, mas está aberta. Aí o outro lado, a porta está aberta. Fala aí. Mas é estreita. Você viu que as duas expressões, uma dá um ano, tá, é estreita, mas está aberta. Se eu entrar nela, eu vou passar. Aí tem que ela está aberta, mas também é estreita. Temos que fazer um esforço para andar no caminho estreito e passar pela porta estreita. Então Jesus, ele veio para trazer isso. Eu quero ler lá no livro de Números, mas eu coloco a primeira figura aí. Eu vou colocar duas figuras para vocês entenderem o que eu quero que vocês entendam. A importância foi falado aqui hoje, eu creio também, porque eu tenho orado e a gente tem visto que Deus está fazendo no mundo, que o avivamento já começou. Alguns aí tomou posse, alguns está ainda só o carvão apagado, mas vai acender em nome de Jesus. Os apagadinhos Deus vai acender, porque é Ele que faz. Então o avivamento já começou. Só que muitas pessoas não acordaram ainda. Muitas pessoas não se aproximaram do Senhor que acende a chama do avivamento em nossos corações. Mas o Senhor está vindo. Sabe quando o fogo começa, irmãos? Começa às vezes com uma faísca. Ou seja, começa numa pessoa, começa num grupo pequeno, mas é como uma faísca numa floresta. Começa a incendiar e pode acreditar, vai chegar em você também. Vai chegar em nós também o avivamento. Em nome de Jesus já começou. Precisamos apenas entender que nós não fomos chamados para viver uma vida comum nessa terra. Nós não somos comuns, irmãos. Eu sei que na humildade fala assim, não, irmão, nós somos tudo comum, tudo igual. Fosse tudo igual, não tinha que escolher. Pega qualquer um, não é? Por que Deus escolhe? Porque não é tudo igual. Somos todos descendentes de Adão e somos todos em Cristo filhos de Deus. Mas Deus escolhe. Tem pessoas que Deus escolhe e Ele não honra aquela escolha. Então, Deus, ele está acendendo um novo avivamento, um mover dele sobre a igreja. Eu coloquei aquela figura porque ali é do Antigo Testamento. Ali chama o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era a igreja do Antigo Testamento, quando começou. Só que aqui é feito de tenda, tá vendo? Tem uma tenda, tem todo aquele formato, a forma que foi feito. Não vou entrar em detalhe. E ali dentro tem
alguns objetos, eles estão lá dentro, estão aqui fora também representados, que eu quero falar rapidamente sobre isso, mas eu vou falar só de um hoje, vou enfatizar só um, para falar do avivamento. O tabernáculo, Deus mandou Moisés construir, porque era o lugar da congregação, era o lugar onde Moisés e os sacerdotes entravam ali, e oferecia a Deus o sacrifício pelo pecado do povo. O povo tinha que trazer os animais, cordeiro, carneiro, enfim, e os sacerdotes faziam o sacrifício, e ofereciam a Deus, o sangue era derramado, tinha a pia para eles se lavarem depois que derramasse o sangue, e aí eles iam entrando até chegar lá, no Santo do Santo, aonde havia a Arca da Aliança do concerto de Deus. Então cada objeto representa algo hoje para nós, amém? Então quando Deus mandou Moisés fazer, eles estavam saindo do Egito, estavam começando a jornada de 40 anos. Então por que o tabernáculo não é o templo? Porque o templo é construção física que não sai do lugar. O tabernáculo, cada vez que a nuvem de Deus, ela descia, eles então montavam o tabernáculo. Era um trabalhão, irmãos, era um negócio trabalhoso. Montavam tudo e ficavam ali até que a nuvem de Deus levantava para seguir viagem. E quando a nuvem levantava, tinha que desmontar tudo e seguir viagem. Tabernáculo então é como se fosse uma cabana. É por isso que o povo de Israel, eles comemoram a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, porque é um lugar de adoração, um lugar de celebrar a Deus, um lugar de oferecer a Deus sacrifício e louvor, e de ser iluminado por Deus. Mas era um lugar que nesse tempo ele se movia, não ficava só no mesmo lugar. Agora imagina, quando já viu dizer que a igreja, ela não é um lugar fixo, a igreja, o nosso descanso não será aqui? Quem já ouviu falar isso? Não é aqui. Por isso que eu, como cristão, eu não posso ficar preso nas quatro paredes. A gente congrega aqui para a gente se fortalecer, se edificar e louvar a Deus junto e estar junto em comunhão. Mas é lá fora, é se movimentando que nós vamos levar a presença de Deus que habita em nós. Amém? Quando a Bíblia fala que Jesus, ele veio, o verbo se fez carne, lá em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que diz ali? No original, o verbo se fez carne e taberculou. Ou seja, ele foi o tabernáculo que esteve entre nós. Pode dizer que Jesus não parava. A vida inteira ele não parou, porque ele tinha uma missão a cumprir. A missão de salvar a humanidade começou com os ensinamentos, começou com os milagres, para que as pessoas voltassem a crer no Senhor. Começou com ele relembrando as promessas do Antigo Testamento, o propósito de Deus, as profecias. E quando cumpriu nele, o povo de Israel não entendeu. Mas muitos de Israel e muitos depois, até chegar em nós, entenderam que Jesus é o cumprimento do tabernáculo. E no tabernáculo, ali tem 6 peças principais. Não dá para ver direito, né? Mas aqui no começo está saindo uma fumaça aqui, na letra A, é o altar de sacrifício. Quando eles entravam na presença do tabernáculo para oferecer a Deus e buscar a presença, eram só os sacerdotes que entravam, ou o sumo sacerdote. Eles entravam, a primeira coisa que tinha que fazer era oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados. Porque às vezes nós queremos chegar em Deus e reclamar com Deus, e pedir a Deus, e falar, Deus, porque eu estou aqui. Não, irmão, chegar com sacrifício é você chegar entregando, é você chegar arrependido, é você chegar reconhecendo com temor, que eu preciso da misericórdia de Deus, que eu preciso da graça, e se eu chegar através do sacrifício, então eu vou chegar. Sacrifício, estou dizendo agora, ali era demais. Hoje é a nossa própria vida na presença do Senhor. É você deixar um pouquinho de fazer só para você, e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu quero te servir, eu quero o renovo do Senhor na minha vida, mas primeiro eu quero me arrepender. Eu confesso o meu pecado de omissão, o meu pecado disso e daquilo outro, porque tem coisas que não é um pecado moral ou imoral, mas são pecados que nós cometemos no dia a dia. Então o altar do sacrifício era o primeiro passo do tabernáculo para entrar no tabernáculo. O segundo, depois do altar, era a pia de bronze. Para que serve uma pia? Lavar. A Bíblia diz que nós somos lavados pela lavagem da água limpa pela palavra. Sabe o que santifica
É por isso que nós temos que ter bastante tempo para a palavra. Tem que ter um bom tempo para louvor, tempo para oração, tempo da oferta, tempo de comunhão, tudo no culto, mas um bom tempo para a palavra, porque o que santifica, o que limpa o nosso coração, o que limpa a nossa alma, o que nos renova e nos faz fortalecidos em Deus é a palavra do Senhor, que muito é de forma individual negligenciada, mas Deus sempre levanta alguém para despertar a gente, sim ou não? Quem Deus já usou aí para despertar você alguma vez? Que estava quase desistindo, quase parando. E quando Deus usa alguém para despertar, a pessoa não vem com a força dela, ela vem com a palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra do amor de Deus, a palavra do despertamento, a palavra da sabedoria, a palavra viva do Senhor. Então a pia era para eles, depois que fez sacrifício, eles cortavam os animais, tinha sangue, aquela coisa toda. Aí o altar pegava fogo, porque Deus recebia aquela oferenda, aquela oferta, que representava Cristo. Você sabe por que nós conseguimos chegar a Deus? Não é porque nós somos bons. Toda vez que chegamos a Deus, para orar, para o culto, para louvar, seja numa congregação, ou seja no seu particular, quando você chega, você tem que chegar em nome de quem? Deus só aceita a gente no nome de Jesus. Porque se nós chegar diante de Deus pela nossa vida pecaminosa, nós podemos morrer. Aí então Deus olha para nós e Jesus, que fez o sacrifício perfeito, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E quando nós chegamos e começamos, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus, Deus já olha para Jesus, Ele já vê Jesus. E o amor dele foi por isso. Ele deu Jesus porque nos ama tanto. Então, o sacrifício perfeito é de Cristo. Aí a pia representa a palavra que purifica, a palavra que limpa o coração, que limpa a alma. Quantas vezes a gente, em alguma situação, nós queremos, pensamos e até falamos em agir, é porque eu vou fazer assim, vai ver, vou rasgar ele todinho, não é assim? Eu vou rasgar, eu vou acabar com ele. A gente fala porque nós estamos fora da palavra. Mas aí o Espírito de Deus lembra que você é crente. E você fala assim, mas eu estou falando isso, mas não vou fazer não, não posso não. Porque a palavra de Deus diz, perdoai aqueles que te ofendem, orai pelos que vos perseguem, né? Então a palavra nos mostra como nós devemos agir para nos purificar de toda a nossa maldade. O terceiro objeto, o altar do incenso. E na verdade, na sequência, ele seria o quarto. Mas deixa ele aí. O altar do incenso. Irmãos, quando você vai em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala que lá diante de Deus, onde é o original, porque isso aqui é tudo figura, aconteceu, eles praticavam isso, mas na realidade espiritual, era uma sombra do verdadeiro, era uma sombra do real. O tabernáculo verdadeiro, irmãos, Deus mostrou para Moisés, quando ele estava no monte, que está lá no céu. E quem estava no céu e veio depois para salvar? Jesus. Então o original estava no céu. E aí Deus mostrou para Moisés como figura. Então eles tinham que praticar todos esses atos. E eles eram cuidadosos, eram zelosos para cumprir. Porque se alguém comparecesse diante de Deus sem passar por esses processos, ele poderia, quando chegar no Santo do Santo, ele cair duro lá e morrer. Sabia disso? Não podia comparecer sem o sangue. Não podia comparecer sem passar pela pia da lavagem, da purificação, que é chamado propiciação. Não podia chegar lá sem passar pelo altar do incenso. Então no texto de Apocalipse fala que o incenso é a intercessão, são as orações dos santos. E aquele que intercede por nós, o que é interceder? Interceder é você orar por alguém. De repente alguém fala assim, olha, fulano de tal fez isso para mim e tal, eu vou matar ele, eu vou acabar com ele, ele está morto. Aí você vai lá e fala, você conhece os dois e fala assim, não, tenha misericórdia, você está intercedendo. Não faz isso não, dá uma oportunidade para ele, você está intercedendo. Quantas vezes nós estamos quase escorregando, quase vivendo uma vida sem Cristo, mesmo estando nos cultos. E aí a gente está sem força, o inimigo quer nos acusar, o inimigo quer nos detonar, quer falar para nós que não tem jeito, quer falar para nós que não vale a pena, quer falar para nós que as promessas não vão cumprir,
já falar para nós que tudo esse negócio que nós ouvimos de Deus e temos, recebemos, não é verdade. Mas nós temos, além da palavra, temos o Espírito Santo, temos a experiência. Então nós vamos para a palavra. O Senhor nos leva para a palavra em Romanos 8, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, o inimigo pode acusar, mas você está em Cristo, você está passando por esse processo e o sangue de Jesus nos purifica. Por isso que nós temos que ter ousadia. O escritor aos Hebreus fala no capítulo 10, 19, que nós devemos chegar com ousadia. O que é ousadia? Sabe quando você chega chegando? Hoje, muitas pessoas, para algumas coisas que tem que ter mais prudência, ele quer ser ousado. Chega na casa dos outros, de qualquer jeito. Chega querendo, com muita liberdade que não deram ainda para ele. Tem gente que é assim, não é? Claro que cada um sabe o amigo que tem a liberdade de ter na casa dos seus amigos, né? Mas quando você não tem aquela liberdade, você chega assim todo. Mas tem gente que é ousado. Na linguagem de Teoflotone, é a pessoa que é muito para frente. Para frente. E aí, quer dizer, ele vai sem ser dado a ele ainda liberdade. Isso é a pessoa que é ousado quando não é para ser. E a pessoa às vezes é ousado, é porque eu falo mesmo, eu xingo mesmo, eu discuto mesmo, eu pego pelos cabelos mesmo. Lá fora, lá nas coisas da vida. Mas chega na casa de Deus, não tem ousadia para nada. Não tem ousadia para adorar, não tem ousadia para se derramar diante do Senhor. Não tem ousadia. Hoje tem crente que é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Acho que não tem mais não, pensei que tinha, me enganei. Pensei que tinha, vou falar de novo. Não, vocês não entenderam. Hoje tem crente batizado com o Espírito Santo e com fogo. Tem dons de línguas, mas não tem mais ousadia para falar. Por quê? O que acontece que Deus te batizou? Que Deus te deu dons? Que quando você aceitou Jesus, foi batizado nas águas. Quem lembra do seu batismo nas águas aí? Foi maravilhoso ou não foi? Jesus estava lá, estava confirmando, foi uma glória, as pessoas adorando aquela presença gostosa, e aí a pessoa então não está nem aí, ele está chegando na igreja. Eu lembro da Maria, que ela saiu empurrando o Manuel, e o Manuel mergulhando e batizando, as pessoas cheias de ousadia, porque está feliz, mas depois com o tempo vai perdendo a ousadia. Sabe por quê? Porque falta conhecer isso, que Jesus, ele nos dá ousadia, nos dá liberdade, para nós adorarmos, para nós falarmos do Senhor. Eu não posso querer ser alguém que testemunha de Jesus só aqui no microfone. Aqui eu estou cheio de ousadia, não estou? E quando sai lá fora? Não dá nem bom dia para as pessoas. É claro que eu não faço isso, mas tem gente que faz. Aqui não tem gente que faz, mas por aí tem. Não tem ousadia para falar como servo de Deus. Então eu vim dizer nessa noite que o avivamento do Senhor vai trazer de volta a ousadia para testemunhar. Você vai falar menos aqui dentro e vai falar mais para as pessoas lá fora acerca de Cristo, acerca da sua fé, porque acredite, irmãos, o mundo está se organizando para tentar calar a nossa voz, para tentar nos proibir de falar de Jesus, da salvação, de perdão de pecados. Mas aprove a Deus que Ele está enviando o avivamento para acender a igreja, aleluia, e você com ousadia e com alegria vai testemunhar do Senhor. Então o altar do incenso é o altar da oração. Depois do sacrifício, depois de se lavar na pia, ele chega e oferece a Deus o incenso como oração de gratidão, oração de intercessão, oração de louvor. Porque oração não é só pedir. O incenso, quando você acende o incenso, ele fica parado ou ele sobe? Quem já viu incenso aí por aí? Que a pessoa pensa que incenso só tem lá naqueles lugares lá, né? Da tabaco onde bate. Não, irmãos. Incenso começou na Bíblia. Foi Deus que inventou incenso. É uma simbologia, uma sombra de uma vida de oração, de uma vida de louvor. Então quando você ora, a sua oração sobe. Quando você louva, o seu louvor sobe. Quando você glorifica a Deus de verdade da alma, a sua glorificação sobe. Se tiver demônio no caminho, vai cortar o demônio, porque vai subir para chegar diante do Senhor. Então quando você tem ousadia, você não está preocupado, irmão. Você não faz ideia quando estamos adorando, como estamos orando, como tem incenso subindo diante do Senhor. É por isso que Deus tem tido misericórdia e tem enviado avivamento, porque Ele é fiel. Vamos para o próximo. Essa aí é a mesa dos pães da propiciação. Essa mesa, os pães representam a palavra que alimenta. Eu falei da palavra que santifica, que limpa.
A palavra que alimenta. Jesus disse o quê? Eu sou o pão da... Aquele que se alimenta de mim nunca terá fome. Sabe quando as pessoas estão tentando satisfazer a sua vida, a sua alma, o seu espírito com as diversões? Eu gosto de divertir, mas eu sei que nenhuma diversão satisfaz a minha alma e o meu espírito. Me alegra naquele momento. Saiu dali, o que eu estava fazendo mesmo? Eu estava me divertindo, estava mergulhando na piscina. Não é errado você se divertir, que foi uma coisa sadia e decente, mas o que satisfaz a nossa alma é a presença do Senhor, é a palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda, irmãos. Não é de as palavras que eu quero. As pessoas querem tentar viver só de promessa de vitória, mas a palavra de consagração, a palavra de jejum, a palavra de colocar sua boca no pó, a palavra de você entregar a Deus, a palavra de você evangelizar, as pessoas não querem, só querem a vitória. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É claro que a nossa firmeza, a nossa rocha, a nossa segurança é na nova aliança, é Jesus. Mas o Antigo Testamento eram sombras, era um exemplo, e nós temos muito que aprender. Vamos para o próximo. Esse eu quero que fica nele. Esse é o candelabro. Candelabro, quem conhece, uns falam é uma lâmpada, uma lamparina e tal. Isso antigamente tinha muito isso, né? Quando não tinha luz elétrica. E foi Deus que mandou um homem fazer. Mandou Moisés. Deus ungiu um homem, capacitou ele para fazer essa peça. Essa peça ela é toda de ouro maciço. Não tem emenda, parafusada. É tudo uma peça só. Naquele tempo foi feito o candelabro. Em hebraico é menorá. Diga menorá. Menorá significa flamejante, aquele que acende, aquele que flameja. Porque esse candelabro, que também é chamado de candeeiro, ele tem uma haste, é tudo uma peça só, vai ter uma haste e tem 7 pontas. Conta ali, ó, 3 aqui e a do meio. Cada ponta dessa tem uma chama. Quando Deus manda fazer, Ele manda fazer essa peça para iluminar. Eu vou mostrar um texto aqui sobre o candelabro. Eu vou falar mais do candelabro, por quê? O que tem a ver o candelabro com a igreja? Se é uma sombra e a igreja é uma realidade, sim ou não? A igreja é uma realidade. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da denominação A ou B. Acredite, irmão, você pode estar vivendo o seu mundinho, a sua congregação, o seu vazio, a sua frustração religiosa, mas a igreja de Cristo na terra está bombando. Eu vejo pastores, pregadores pessimistas falando da frieza, falando dos escândalos, mas eu acredito na obra do Espírito Santo. Deus está acendendo a igreja. Eu tenho visto crianças, muitas crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, porque enquanto o diabo quer destruir essa geração com as ideologias, o Espírito Santo está enchendo as crianças da presença do Senhor. Jovens, adolescentes, homens e mulheres, mas muitos estão tentando viver uma religião, servir a Deus, ser igreja. Não é religião de crente, de evangélico. Deus não é evangélico, irmãos. Deus, Ele é o Senhor, Ele é Deus Criador. Não tem palavra evangélico na Bíblia. Tem o Evangelho de Cristo. O homem e a mulher, a igreja não é formada de evangélicos, nem de gospels. A igreja é formada de cristãos. Diga cristão. Por que cristão? Porque o cristão é aquele que ouve a palavra de Jesus Cristo e crê nele, e segue ele, e imita ele, e através de uma transformação pelo poder do Espírito Santo e da palavra, e com o coração sincero, as pessoas olham para você. Você não precisa cantar um hino, você não precisa falar um salmo, mas elas olham para você na rua, nunca te viu, e falam, você é crente, né? Porque quem tem Jesus não precisa falar muito para os outros, ele tem que ser. Falar muito e não ser não adianta. Agora quem tem, ele fala, mas ele é. Tem lugar que você chega, ninguém te conhece e já vê que você é um cristão. E fala. Só que ele usa a linguagem de hoje. Você é evangélico, você é gospel. Já falaram para mim, você é evangélico? Não. É o quê? Sou cristão. Mas qual a diferença? Evangélico qualquer um pode ser. Cristão é só quem crê em Jesus e segue ele. Amém? Diga assim, eu não sou evangélico.
Eu sou cristão. E tem que ser, meu irmão, tem que honrar esse nome aí. Porque cristão vem de Cristo, pequeno Cristo. Ou seja, uma partícula de Cristo. Então, o candelabro, ele tinha algumas funções. Vamos ver aqui Números capítulo 8. Deixa a figura aí que eu vou chegar nessas palavras aí. Números capítulo 8, versículo 1 e 2. Deixa eu ver a hora aí para mim não extrapolar. Olha o que diz aqui. Números 8, 1 e 2. A função do candelabro. As lamparinas do candeeiro. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e diz-lhes: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candeeiro. E Arão fez assim: acendeu as lâmpadas do candeeiro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. Então o candeeiro, as lâmpadas tinham que ser acesas, as lâmpadas tinham que ser mantidas acesas, não podia apagar. E para que não apagasse, o sacerdote tinha que estar mantendo ela abastecida com azeite. Abra aí, Zacarias, capítulo 4. Eu vou correr agora com os textos para mim concluir no objetivo. Por que essa palavra? Zacarias, lá depois dos Salmos, dos profetas maiores, profeta menor, antes do Novo Testamento. Zacarias 4. Olha o que diz a palavra do Senhor, do 1 ao 6. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: o que vês? E eu disse: olho e eis que vejo um castiçal. O castiçal é o candelabro, é a menorá, é a mesma peça. Todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me o anjo dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Era uma visão que o profeta Zacarias teve. Alguns dizem que essas 2 oliveiras, alguns teólogos dizem que são as 2 testemunhas lá do Apocalipse, mas não vou entrar nessa questão agora. Eu quero falar das lâmpadas acesas e do azeite. Você vê que ele viu o candeeiro com as suas 7 lâmpadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e estavam acesas, e havia o canudo, o vaso de azeite e ainda as 2 oliveiras. Quer dizer, a oliveira é a planta que nasce azeitona, e da azeitona faz o azeite. Para fazer azeite precisa amassar a azeitona. O azeite representa o Espírito Santo de Deus, que mantém a lâmpada acesa em nós, a lâmpada da fé, a lâmpada do louvor, a lâmpada da esperança de Cristo, a lâmpada da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que muitas vezes passamos lutas e ficamos presos nelas e queremos ouvir sempre o mesmo assunto da vitória da luta, e essa vitória nunca chega e a gente desanima. Mas se você estiver ligado com a lâmpada acesa no Espírito de Deus, na palavra de Deus, você vai deixar a luta nas mãos do Senhor e vai adorar o Senhor e vai seguir adiante e vai glorificar a Deus e vai profetizar e vai bendizer o nome do Senhor. Quantas pessoas estão perdendo o brilho nos seus olhos, no seu rosto, no seu sorriso? Você sabia que a bênção sacerdotal fala que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto? O que é resplandecer? É quando uma luz alumia o nosso rosto e o nosso rosto clareia. Ou seja, quando nós estamos brilhando, e o brilho agora que eu falo não é apenas de um reflexo de luz, é o brilho da presença de Deus em nossa vida.
Quando nós brilhamos, quando você está com os olhos brilhando, com um sorriso, com a unção derramada, com ousadia, com alegria, quando você louva, Deus manifesta a presença. Quando você prega, Deus fala aos corações. Quando você ora, Deus opera. É porque está resplandecendo a luz do Senhor. Ou seja, não é a minha luz, não é a luz de mim sozinho, é a presença dele que faz a gente viver uma vida de vitória e feliz. Não tem como ter brilho sem sorriso, já viu isso? Brilho não combina com tristeza. A pessoa toda triste e com a roupa de gala, de festa, cheia de purpurina brilhando, não tem graça, porque não é a roupa, é o seu semblante, e o semblante vai transparecer o que está dentro de você. Salomão disse que um coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre, o rosto fica bonito. A pessoa pode ter até uma aparência, uma estética de rosto bonita, mas se ela não estiver feliz aqui dentro, aquele rosto bonito fica decaído, fica apagado, não é verdade? Fala para o seu irmão, não seja apagado, seja cheio do Espírito, deixa Deus brilhar na sua vida. Tem até uma música que fala assim, minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Quem já viu essa música? Até bonita, né? Minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Mas se deixar brilhar só a nossa pequena luz, é um brilhinho assim que de vez em quando ele apaga. Mas se deixar a luz de Deus brilhar em você, tem um hino da harpa que fala, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz de Deus entrar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, deixa penetrar a luz no seu coração e na sua vida, porque aí você vai ter vida, irmãos. O mundo está em trevas, e quem deve ter a luz para iluminar o mundo em trevas é a igreja do Senhor, ou seja, eu e você. Agora, se a igreja está com a luz apagadinha, tá, minhas lamparinas estão apagando. O louvor não fala isso, mas tem gente que nem consegue cantar que a lamparina está acesa porque está apagando. Mas eu vim profetizar que o Espírito Santo está acendendo as lâmpadas. Que aquele que realmente é sincero e tem sede de Deus e acredita nas promessas do Senhor, o Senhor vai acender a sua vida, o Senhor vai acender a sua vida, o seu ministério, a sua história, para que pessoas sejam tocadas, iluminadas através de Jesus em você. Você acha que quem está pregando e quem está sorrindo e está sempre alegre, fazendo graça, é porque não tem luta? Tem. Tem luta, já tive luta, tenho vontade de morrer. Você acha que o pastor nunca teve vontade de morrer? De me matar não, porque eu não sou covarde, eu vou me matar não. Mas vontade de morrer eu já tive. Não fiz igual a Elias, Senhor, mata, porque Jezabel está vindo aí. Nunca pedi para Deus matar, pelo contrário, eu peço para viver. Eu já sabe, eu quero ser arrebatado vivo. Eu quero, então, mas já tive vontade de morrer, no meu semblante caído na luta. Mas o que acontece? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, aleluia. Essa luta, essa prova que você passa, ela vai passar, aleluia. Acredite, aquilo que está dentro da sua vida, a unção de Deus na sua vida, vai reacender pelo poder do nome de Jesus e do Espírito de Deus.